Vamos lá, vamos seguindo adiante na nossa jornada desse mês de trazer essa palavra na totalidade profética para nós, sobre o ano de 2012, naquilo que Deus inspirou o nosso coração. E o texto que nós temos usado, como eu falei para vocês, que essa frase veio no meu coração sobre resultados grandes, e o texto dessa inspiração, dessa frase, está em Lucas, abra lá, Lucas capítulo 5, e nós vamos dar uma lida. E a cada vez que eu leio, eu penso em Lucas, tantas coisas Deus me fala. Outro dia eu estava no carro e vi uma outra coisa em Lucas 5, eu falei, Senhor, eu não tinha visto isso ainda. Pois é, está lá. E o Espírito Santo, ele nos ilumina, ele nos mostra. A capacidade de mostrar verdades é com o Espírito Santo, diga amém. Vamos conectar isso aí. Lucas 5, acompanha comigo, se você está pegando pela primeira vez, assista depois lá no Exerça a Sua Fé, os outros encontros do domingo passado, para você pegar aí do meio do caminho. Ok, verso 1. Aconteceu que então apertar a multidão a Jesus para ouvir a palavra, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava. Grife essa palavra, ensinava. Deus, ele continua fazendo o mesmo trabalho. Ele ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, ele disse então a Simão, olha, faze-te ao largo, Simão, lança as vossas redes para pescar. Respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Isto fazendo, grifa, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então, eles fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, grifa, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundar. Então, verso 9, à vista dessa pesca que fizeram, a admiração se apoderou de Simão Pedro e de todos os seus companheiros. Então, Jesus dá uma declaração no verso número 10, dizendo, Pedro, o negócio é o seguinte, não temas, porque doravante você vai trocar de pescaria. Você entende que Deus aqui, ele dá um recado para Pedro, olha só, deu certo? Então vem comigo que vai dar certo também. Está dando para pegar? Muito legal, né? Então, gente, essa aí é a proposta de Deus. Eu disse aqui para vocês essa frase de que Deus sempre se manifestará abençoando a vida do homem, diga glória, sempre. Jamais pense que Deus é diferente daquilo que Ele disse que Ele é. Por isso, cuidado de eu e você andarmos com o que está escrito sobre Ele, sobre a sua misericórdia, compaixão, bondade, fidelidade. Ele é aquilo que Ele disse que Ele é. Ok? Para eu não ficar ouvindo outra voz e achar que Deus tem essa imagem distorcida. O que o inferno faz é distorcer a imagem de Deus. Para que as pessoas tenham uma imagem de Deus diferente. Uma imagem como o homem pensa que Ele é. Quem sou eu para pensar como Deus é? Ele é aquilo que Ele disse que Ele é. Eu acabei de falar aqui, então eu vou só batendo nessa tecla de que sem essa palavra, sem o conhecimento, eu não posso saber quem Deus é. Então, uma outra coisa que eu tinha dito para vocês, que é muito importante, é que Deus nunca mudou e não vai mudar a sua vontade em abençoar a vida do homem. Ele chega naquele lugar, não só abençoa aqueles que ouvem com princípios do reino, que mudam a vida das pessoas para sempre, mas também não deixou a turma lá sem peixe. Ele fez serviço completo. Serviço completo. E nós temos falado de Jeremias, que Deus tem planos e tem mesmo. 2012, vamos entrar no plano dele, que resultados grandes aparecerão. Aleluia. E aí, nós começamos a falar em si dessa palavra, da qual 3 pensamentos veio ao meu coração, o Espírito Santo está falando para nós. São consequências, resultados grandes, são consequências de 3 coisas. Eu comecei falando da primeira, deixa Deus ser participante, dele ser parte, integrante da sua vida. E aqui eu quero te dizer, num contexto diário, num contexto do meu trabalho, da minha família, do que eu faço, do que eu penso. Isso aqui vamos dizer assim, gente, é a primeira puxada que traz as outras, das quais nós vamos falar ainda. Mas eu não tenho problema de repetir e colocar esse fundamento e mexer esse caldo no teu coração, porque eu sei que se isso aí pegar,
o resto é consequência. Aleluia. Nada teria acontecido do ponto de vista de Pedro se Jesus não entrasse naquele barco. Porque Pedro, como eu falei, ele poderia ter dito: que negócio é esse entrar no meu barco? Não entrar no barco não. Jesus de repente passaria dali, ia para um lugar mais amplo para poder falar com a multidão, e Pedro ia ficar chupando o dedo. Deus não criou o homem para viver isolado dele. Deus criou o homem para ser dependente dele, para fluir com ele, para andar junto. Eu sempre digo isso, de repente você não sabe. Anota aí, Gênesis capítulo 5, nós já fizemos essa leitura. Pastor, ainda estou em Gênesis 4. Tá bom, mas pelo menos está lá. Gênesis 5, eu não sei se é o verso 24, dá uma olhadinha lá, o 22. Anote aí para você ler em casa. Fala que Enoque andou com Deus. E é interessante porque fala aí de uma geração de homens, mas quando chega sobre Enoque, dá uma declaração a respeito do comportamento dele para com Deus, e diz que Enoque andava com Deus. Diga aleluia. Não está escrito que Deus andava com Enoque, está escrito que Enoque, porque Deus sempre está aí para o homem andar com ele. Mas é legal porque essa palavra andava com Deus no original, ouça isso, escreve aí no teu caderno, andar com Deus, aí no original dessa palavra significa andar de mãos dadas. Existia uma unidade muito grande, e você pode andar de mãos dadas, e é só para você ter essa noção de que na verdade você anda de mãos dadas, mas Deus faz o comando, e você segue naquela mão. Assim como uma criança pequena, você põe a mão e dá a mão àquela criança e você vai direcionando, ela vai andando contigo, mas quem traz a direção, o comando é você. Escreve aí na tua maneira, deixa Deus ser o comandante da tua vida esse ano. Pastor, mas eu nunca fiz isso, então agora é hora para ver resultados grandes e daqui por diante crescer, Ele tem que ser o comandante. Nós temos essa tendência de colocar Deus nos nossos planos, de adequar Deus aos nossos pensamentos e vontade, quando na verdade não deve ser assim, é o contrário. Nós devemos checar se nós estamos de acordo com os planos de Deus. Hoje à noite eu quero compartilhar sobre direção. Nós devemos checar se o nosso pensamento é coerente com o pensamento da palavra, se está em linha. E isso de uma maneira diária em todas as áreas da nossa vida. Pastor, mas ninguém nunca me ensinou isso. Pois é, eu estou te ensinando. Nós temos que aprender a andar com Deus. Isso não é automático. Nós vivemos de uma cultura de sobrevivência desse mundo sem Deus, onde o homem ele parte para fazer o que ele quer e determina, idealiza e faz acontecer. E vivemos anos assim. Nós temos que reprogramar e treinar a nossa vida, porque alguém está sentado no trono e manda. Aliás, Ele é Senhor, e nós somos filhos, mas somos servos na prática. Há um serviço a desempenhar do nosso Pai. Veja que coisa interessante, em Lucas, aí mesmo, um pouquinho à frente, Lucas capítulo 6, no verso número 46, Jesus diz assim: por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não fazem o que eu... Gente, alguém manda. É mesmo, pastor, lá em casa quem manda é a minha mulher, aleluia. Vocês me chamam, olha como é que Jesus coloca, vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando. Você vê como é que nós temos que aprender? Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, e a própria palavra declara que nós não somos de nós mesmos. Então qual é o direito que eu tenho de programar a minha vida sem Deus? Nenhum. Mas é o que mais a igreja do Senhor faz. Por quê, pastor? Porque a falta de ensino. Ninguém quer errar, todo mundo quer acertar, mas para acertar tem que aprender. Então nós temos que aprender a andar com Deus, porque se eu aprender a andar com Deus, a minha vida dá certo. Eu não preciso ficar assim: Senhor, por favor, abençoe esse meu ano, por favor, chegue no final do ano, dezembro, eu tenho uma mesa farta, que não falte nada. Eu não sei fazer isso.
Vamos caminhar com Deus, Ele vai te abençoando dia após dia. Vamos crescendo, progredindo, prosperando, está na palavra dele. Nós temos que aprender isso aí. E aí Jesus então depois fala sobre aquele princípio que a gente conhece, estabelecer a nossa vida na rocha, praticar a palavra, não meramente ouvinte. Então isso tudo é ensinável, gente. Eu sei que eu estou conversando com vocês, e às vezes, eu sei, estou na igreja, como eu falei, muito tempo. Então, uma boa parte de uma época da minha vida, a gente tem essa noção assim, a gente vai para a igreja agora de Jesus e fica naquela expectativa de que, então, tudo vai acontecer. De que aquilo que eu penso e aquilo que eu quero vai acontecer, Jesus me ajuda, canta minha pedra hoje e tal, e os anos vão passando e aí você fica com... Porque nada acontece de maneira assim como Deus quer estabelecer. Porque na prática eu tenho vivido pela minha mentalidade, eu não deixei de ser a antiga maneira de pensar. Eu não deixei de ser a antiga maneira de falar, de agir. Não vai dar certo. Pedro mudou drasticamente. Pedro então deixou as redes, deixou o barco, deixou a sua maneira de viver para viver a maneira de Deus. Diga aleluia. Olha como é que essa passagem fala alto para a gente. Então deixe Deus ser parte integrante. Eu disse para vocês que quando Jesus entrou no barco de Pedro, ele estava entrando na vida dele. Mais do que isso, o barco de Pedro representava a vida e o propósito de viver. Deus quer se interagir na tua vida nesse nível. Diga aleluia. Eu fiz uma pergunta, vamos cair daqui por diante, porque é legal a gente fazer essa pergunta no início do ano. Será que eu tenho permitido o Espírito Santo, através da palavra, daí a importância da palavra? Eu não sei, se vamos fazer uma pergunta, pastor, como é que o pessoal fica de pé no dia do combate e chega na vitória que Deus tem sem a palavra? Não me pergunte, mas sem palavra não chega a lugar nenhum. Eu na quinta-feira eu estava comentando aqui no culto o quanto eu tenho valorizado esse livro, o quanto esse livro é importante, o quanto eu sou apaixonado por essa palavra, o quanto essa palavra ela mexe comigo ao ponto de eu, aleluia, e o que é isso? E tal. O quanto esse livro bate o martelo na decisão final da minha vida. Está acontecendo uma porção de coisa ao meu redor, mas quem bate o martelo é esse livro. O quanto esse livro governa, domina a minha vida no dia a dia. Que pergunta é essa? Porque se você está começando a fazer desse livro exatamente isso, e você está treinando a sua vida a ser esse livro um governador, um dominador, você está no caminho certo. Mas ninguém nunca falou isso, pastor, eu tenho a Bíblia, eu levo para a igreja. E ouço o pastor pregar, de vez em quando eu leio. Nunca li a Bíblia toda. Vai ficar difícil ter resultados grandes e o plano de Deus se cumprir. Alguém está pegando? Em outras palavras, o quanto eu tenho aberto o meu coração para o propósito de Deus na minha vida. Às vezes, a nossa carne tem essa noção de que o propósito de Deus não é o meu propósito, e eu sei lá para onde Deus quer me mandar. De repente Ele quer me levar para o Congo, Ele quer me levar lá para Mali, me levar para a selva amazônica e tal, e a gente acha que o nosso plano, o propósito de uma vida bem sucedida não vai acontecer, como se a carne desse essa noção para mim assim: Elinho, olha, quer saber? Cuidado, hein? Tu cair na mão de Deus, isso aí tudo que você está querendo errado, é o contrário. Lembra que eu falei isso para vocês? Escreve aí: não faça a sua vida, deixa Deus fazer a sua vida. Escreve: não faça a sua vida. Aprenda a deixar Deus fazer a sua vida. Até mesmo na profissão que você exerce, até mesmo no trabalho, o empresário que você é, ou aquilo que você faz, deixa Deus te inspirar, deixa Deus colocar a mão nisso, e Ele vai fazer isso crescer. Não, isso aqui é comigo, pastor, eu sei como trabalhar, eu vou para a igreja no domingo, mas eu trabalho aqui a minha maneira, eu tenho o meu jeitinho e tal, e deixa Deus de fora? Não faça isso. Diga aleluia. Ele não está querendo te tirar daquilo que tem te trazido lucro, Ele quer aumentar o teu lucro, para que você o reconheça e glorifique e saiba: sem Ele não dá. Senhor, meu coração é teu, meu bolso é teu, tudo é teu. Alguém está pegando? Gente, aqui um exemplo dizendo que Pedro mudou toda a vida dele, é que Deus vai te tirar do que você faz,
Porque você está no lugar onde Deus te colocou para você estar. Para você ser um abençoador, para Ele colocar a mão e as coisas acontecerem. Então, uma boa parte, eu tinha terminado com essa frase da igreja, ela sem perceber deixou que atividades religiosas, esse jeito de nós cultuarmos, porque é uma prática, é um hábito, não há nada de errado nessa prática, nesse hábito, de vir à igreja, ou servir na igreja, ou ter uma Bíblia, ouvir mensagem, ir embora para casa, orarmos, que isso não possa substituir, ouça gente, isso não pode substituir a minha comunhão diária com Deus, a minha consciência diária da presença dEle, da minha comunhão. Você vai dar uma lida, em Gênesis 1º capítulo, você vê que Deus diariamente vinha conversar e ter comunhão com o homem. O alimentar da verdade, de maneira contínua, constante, como hábito, não pode substituir. Nós almoçamos, jantamos, tomamos café de maneira contínua, então vamos fazer isso da maneira contínua com Deus, através da sua palavra, de um relacionamento com Ele. Esse ponto é demais, porque é justamente nessa comunhão é que Deus me fala, é que Deus direciona, que Ele traz uma inspiração. Às vezes nós não estamos produzindo nada porque estamos sem inspiração. Às vezes nós estamos num trabalho tão mecânico e nada aparece de novo, uma ideia, alguma coisa que possa dar um clareamento àquela situação, porque eu estou distante da fonte da inspiração, que é Deus. Se você teve uma ideia, não veio de você, pastor, então nós não somos nada, sem Deus não somos nada mesmo, mas com Ele nós vamos longe. Em Deus faremos proeza, está lá no Salmo 113, verso 12. Diga aleluia. Veja o hábito nosso, a gente tem que mudar. Nossa maneira de pensar sobre igreja tem que mudar. Nós temos que ser pessoas participantes vivas, a pessoa de Deus todo dia. Bom, eu enfrento situações durante a semana, você também, e Deus está ali, tem buscado a direção dEle, tem ouvido dEle, tem tido comunhão com Ele, porque uma das coisas maravilhosas de comunhão com Deus, gente, escreve isso aí, é Ele gerar em você confiança e certeza. A pior coisa que tem é você estar enfrentando algo que você está inseguro, que a tua perna bambeia. Você já viu quantas vezes Deus chega para o homem para dizer, não temas? Diga aleluia. Está escrito, não o quê? Não temas. Então, quando você tem isso com Deus, Ele começa a lançar esses selos no teu coração de segurança, esses selos de certeza. Está pegando fogo ao redor, o negócio está feio, está todo mundo falando uma opção de coisa, e você está na maior tranquilidade, porque você está numa comunhão onde Deus está só piscando para você. O inferno não está entendendo nada e Deus só assim, calma, calma, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique o seu coração, espera pelo Senhor. E 2012, a avalanche das trevas continua aí, gente. E tu pensa que Ele não quer tirar a mim e você do caminho? Ele quer, mas é diferente. Então há uma turbulência, mas você está ali, né? Seguro, firme. Há uma certeza, você fala assim, mas cara, que te dá de garantia, rapaz, que você está assim, e que isso aí vai mudar, e que vai dar certo? Que garantia é essa? Cara, não tem garantia de nada, mas no meu espírito há paz. Deus me falou algo, eu anotei. E agora? Como é que Ele fala? Através de uma comunhão, através da palavra, através desse relacionamento do qual não posso substituir. Vir à igreja, gente, é maravilhoso, eu amo, eu sou o primeiro a estar aqui nesse lugar, eu às vezes venho e faço 4 reuniões, porque eu amo, tem escola bíblica, já vai começar o ano, eu já estou animadaço, eu estou na casa de Deus, e vamos ouvir na palavra, também vou sendo abençoado, o Espírito Santo vai falando, mas isso é pouco, isso é só um bom alimento. Vai se garantir nesse alimento até o próximo domingo? Não vai dar certo. Na quarta-feira você já está... Faça então isso. Passa esse ano comendo só no domingo.
Depois vamos ter uma lista de sepultamentos, viu, pastor Paulo? Vai me ajudar, pastor Sérgio, que até o final do ano não chega ninguém. Porque eu preciso disso. Ah, pastor, mas é uma luta danada. É criança que chora. É isso que eu tenho que fazer. E o meu trabalho, e me pede para... Eu também tenho, todo mundo tem isso aí. Vai ter que dar um jeito. Eu costumo dizer isso para muitas pessoas, mas essa é uma verdade. Quem faz a nossa agenda somos nós. Escreve isso aí. Não vem dizer isso para mim, não, minha agenda está cheia, estou cheio de compromisso, que não é você que encheu ela. Não vem com esse papo para mim que eu não tenho tempo, não converse comigo não. Eu fui médico durante 27 anos, rapaz, e médico trabalha ali, trabalha lá, faz isso, tal. Se você não organizar a tua vida, você está liquidado. Eu procuro organizar minhas coisas. Se alguém, o pessoal pede, a gente vai pregar, vamos lá, pastor, dá para vir, não sei o que, eu vou botar, não, eu só checo no coração, beleza, dá, não dá. Gente, nós não somos tábua de salvação. Eu não sou tábua de salvação do mundo. E eu vou andando nos passos que Deus quer que eu caminhe com Ele. E aí eu faço a minha parte. Meu irmão faz a outra parte, Maurício faz a dele, o Sérgio, Paulo e todos que são do corpo de Cristo fazem a parte. Retreina esse ano, em 2012, não ser a agenda de 2011 que só te fez quebrar e te desgastar. Ouvimos aqui uma palavra do Alexandre falando sobre ansiedade, maravilhosa. Acho que deve estar lá no site da academia, vai lá assistir lá, falando sobre esse mundo que chacoalha e pede tantas coisas, que eu e você temos que equilibrar. Quem equilibra somos nós, quem diz não somos nós, quem escreve e diz não, vai fazer isso, aquilo, somos nós. Senão vai quebrar. Está dando para pegar? Então faça o seguinte, faça uma agenda em 2012 em Deus, escreve aí, vou começar com Ele, assim, botando Ele em primeiro lugar. Então não abra mão de estar nos encontros da igreja. Não abra mão de leitura da palavra, não abra mão de oração, de contato com Ele. Deixe isso aí fazer parte do dia a dia, vai crescendo nisso. E você vai ver como vai ser diferente. Diga aleluia. João capítulo 15. Oh, assunto maravilhoso. Essa é uma mensagem profética para nós esse ano, hein? Então, João capítulo 15, todo mundo conhece. Jesus faz a declaração de que Ele é a videira e o Pai é o agricultor. Ele é a videira, mas os ramos somos nós. Então nós estamos diretamente ligados. Há uma noção, gente, de unidade. Você quando olha para uma árvore, você não olha só o galho, bem como não só o tronco. Quando você olha para uma árvore, é uma árvore. É quando você olha para o ser humano, é cabeça, tronco e membros. Nós olhamos um ser humano, cabeça num lugar, tronco aqui, os membros ali. Que maravilha, bonito, hein? Essas três, poxa, que lindo, hein? Com quem eu converso? Com os membros, com o corpo ou com a cabeça? Então, o mesmo tecido que tem nos ramos é o tecido do tronco. E se você for olhar bem, não tem nenhuma linhazinha de separação. É uma coisa só. Anote aí, 1 Coríntios 6, verso 17, aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Então Jesus está dizendo, todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. Verso 2, e o que dá fruto Ele limpa, para que produza mais. Verso 4, olha Elinho, permanece em mim, e eu permanecerei em você. Não é o contrário, é sempre a nossa parte. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Permanece em mim. Depois eu quero te mostrar o entendimento dessa palavra, porque é mais do que permanecer. Às vezes dá um sentido de posicionamento, mas é mais do que isso. Permanece em mim e eu permanecerei em vós. Verso 4, perdão. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Grifa essa parte. O ramo não produz fruto de si mesmo. É simplesmente, vamos fazer um teste. Eu corto o galho e sai da árvore e jogo lá no chão. Vai produzir? Não, vai morrer. Ok? Não produz. Então, isso é importante. Veja, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, sabe?
resultados grandes estão ligados à videira. Eles não acontecerão separados dessa unidade. Por isso nós estamos gastando tempo de falar da primeira, de Deus interagir na nossa vida. Se não permanecer na videira, nem vocês podem dar se não permanecer. Verso 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Grifo agora, porque sem mim nada podeis fazer. A pesca de Pedro foi o resultado de Deus colocar a mão. Jesus disse e falou, e Pedro creu. E isto fazendo, está lá no verso 6, e isto fazendo, recebeu o resultado. Está dando para entender? Não, pastor, quer dizer que eu sei que eu vou frutificar, mas pode ser um negócio, pode ser aquele mamão de tu? Pode. De repente a tua produção vai ser um negócio sobrenatural. Uma cenoura do tamanho de uma perna, maravilha. Todo mundo está tendo cenoura, mas a minha cenoura, meu querido, entende? É isso aí que Deus quer fazer acontecer. Essa é a grande diferença. Não é uma pesca, é uma pesca extraordinária. Escreve isso aí. Esse ano eu ando uma pesca extraordinária. Pode pôr. O extraordinário é Deus. Quando eu colaboro, quando eu estou participando, Ele está participando da minha vida. Numa outra versão, essa passagem diz assim: fiquem firmes em mim. Gostei. Deixem-me viver. E aqui é um contexto de relacionamento em vocês. Quando fala sobre permanecer, é deixar Deus viver. É um relacionamento, gente. Alguém está entendendo isso aí? Mas pastor, não tem a pessoa do Espírito Santo em mim? Tem, é pouco, porque todo cristão verdadeiro tem a pessoa do Espírito Santo, mas se nós não aprendermos a caminhar e andar com Ele e deixar Deus se manifestar, as coisas não acontecem. Porque eu não fui ensinado a deixar Deus trabalhar na minha vida. Eu aprendi no mundo que eu toco o meu barco e eu chego na igreja e peço a Deus para me ajudar. Mas esse aprendizado é errado, segundo a palavra, porque eu tenho que mudar o meu estilo de viver. Que alguém diga aleluia. O justo viverá pela sua fé, em todas as áreas, todos os dias. Uma proposta me chega na segunda-feira e eu entro nela achando que é a maravilha e tal. É isso que eu faço? Não. Uma proposta me chega, Senhor, quero considerar isso que está acontecendo, fala ao meu coração, eu tenho comunhão contigo e eu tenho certeza que você vai me dizer, vai ou não vai? Diga aleluia. Davi fazia isso demais. Uma certa ocasião, Davi disse assim: Senhor, persiga os inimigos que fizeram isso. Pode ir, Davi, que eu estou contigo. Caiu de pau em cima dos inimigos, venceu. Por quê? Porque Deus estava com ele. Na decisão que eu tomo, na escolha que eu tomo, Deus está nessa decisão, nessa escolha comigo. As portas e oportunidades acontecerão esse ano, mas nem toda porta e oportunidade vem de Deus. Alguém sabe que o inimigo sabe criar portas e oportunidades? Que ele fica assoviando para você olhar para o lado? Olha a carruagem. Diz assim, nessa versão, nem vocês podem produzir, muito legal, separados de mim. Está falando de um relacionamento. Não me pergunte, mas isso aqui é tremendo. Quando você mantém uma comunhão, um relacionamento com Deus, as coisas acontecem, gente. Você não faz força para produzir. Eu nunca vi uma laranjeira gritar. Falei, que isso? A laranjeira está doidona. Daqui a pouco sai meia dúzia de laranja. Ela grita. Que alívio. O quê? Falou, rapaz. Ela não se esguela, nem fica desesperada para produzir, mas às vezes a gente está trabalhando assim, se esforçando para produzir. Está trabalhando sem Deus. Pastor, mas sabe como é que é? Eu tenho que correr atrás de prejuízo. Onde está escrito isso? Isso aí é politicamente correto. E outros assuntos não tem nada a ver com politicamente correto. O importante é competir. E perder todas, mas o importante é lindo. Poético, humilde, tudo certinho com todo mundo.
Deixa os irmãozinhos ganhar, eu sempre perco. Amém. Isso não está escrito na Bíblia. E todo que é nascido de Deus, vence. 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 Olha a mudança de mentalidade, gente. Olha a mudança de entendimento sobre verdade, sobre posicionamento. Alguém está pegando isso nessa manhã? Esse é todo o segredo, gente. É a produção de Deus na nossa vida. Por quê? Por causa de uma coisa básica, de algo, sabe? Às vezes, não, pastor, eu tenho que correr atrás do prejuízo. Olha, aprenda esse ano a declarar por fé, porque você tem como oportunidades virão à minha vida esse ano, de Deus. E vai chegar na tua frente. Se não corre atrás, elas virão. Preste bem atenção, você está lutando para conseguir algo, e está correndo atrás, murrando, batendo porta, e já fui, e não consegue, fica desesperado, pede para o irmãozinho orar, pede para o outro, você está no caminho errado. Você não aprendeu a descansar em Deus, e não aprendeu a confiar de que Ele abrirá essa porta no momento que você precisa. Eu estou te ensinando. Funciona dessa maneira. Ah, pastor, mas eu quero comprar aquele apartamento, aquela coisa, mas meu Deus do céu, a dificuldade, isso, aquilo. Calma, vai vir na tua mão, ora. Vai aparecer, você vai encontrar com alguém, ou alguma coisa vai acontecer, calma. Fala para o teu irmão, calma. Mas o vendedor disse, pastor, que é a última oportunidade, que se eu não comprar, o vendedor é Deus, né? Você sabe que o treinamento para vendedor é um negócio tremendo, né? Ele mente para você. Fui com o pastor agora, ontem, né? Sexta-feira eu estava conversando sobre a escola bíblica, ele ia trocar o carro dele, o cara, não, perfeitamente, eu te entrego o carro, está aqui no meu estoque e tal, em 7 dias e tal. Aí por um acaso, olha como Deus é legal. Eu já estava tudo acertado com aquele cara. Aí ele falou assim, você quer ver o carro que eu vou comprar? Eu falei, vamos lá, cara, beleza. Chegamos lá. O cara não está aí. Aí a gente ia entrar no carro, eu falei para ele assim, vamos voltar lá, cara, fala com outro cara. Ele mostrar o carro e falar alguma coisa contigo. O outro cara veio com outro discurso, R$1.000 mais barato, e realmente falou para ele, olha, esse carro não tem no estoque, ele só vai chegar em 20 e poucos dias, estou te falando a verdade. Vendedor, o que a gente faz com o vendedor? Opa, não fala. Você é um vendedor de Deus. Ah, mas eu entrei numa empresa que está me ensinando a dar uns golpes de venda. Realmente, esse não é o lugar que Deus tem para você. Porque se você crê em Deus, todo mundo pode não vender, mas você vende. Amém. Todo mundo compra contigo. Amém. Você está debaixo de uma inspiração, debaixo de... Que alguém diga aleluia. Aleluia. Esse ano vai vender. Qual a diferença de empresas e vendas e tudo isso? A diferença do mundo? A diferença é que o mundo trabalha num princípio chamado, muitas vezes, engano, encoberto. Ele te vendeu, mas depois para prestar o serviço daquilo que te vendeu, não está nem aí para ti. Nem te conhece. Não te conheço? Claro. Você estava comigo lá todo dia, batia lá toda semana para comprar, agora não quer me dar assistência. Eu não te conheço, não sei quem é. Já vendi, fiz a minha parte. Qual é a diferença, gente? A diferença é você trabalhar o princípio do reino. Você vai ser honesto, você vai falar a verdade. Olha, eu já vi pessoas cristãs venderem até mais caro, mas a turma vai e compra, cara, eu não sei porquê, eu compro contigo, porque eu confio em você, porque você fala a verdade.